Boa noite, Mano. A importância da vitória em um jogo onde você não pôde contar com todos os titulares, né? A importância no resultado, ainda mais com as circunstâncias. E como é que você tem feito para administrar a situação do Alan Patrick, que é um jogador tão importante, tão bom, né? Ele está jogando o que ele pode jogar em termos de minutos, ou ele está jogando até um pouquinho mais do que ele poderia jogar em condições normais? Bom, boa noite a todos. Hoje era um jogo em que o resultado era mais importante do que tudo, pela circunstância da semana, porque o futebol tem os passos que você pode, às vezes, adiantar as situações, ou, às vezes, você pode atrasar um pouco o processo. Quando não vencemos, na minha opinião, o CSA numa condição melhor no primeiro confronto, criamos uma dificuldade para quinta-feira. E aí fomos lá sabendo que teríamos que trabalhar bastante para trazer a classificação para as oitavas. Acho que lá jogamos melhor como time, e era natural que jogasse melhor, porque o time estava mais completo, mas não fizemos a vitória, fizemos a classificação, né? E hoje, ao meu ver, jogamos um pouco menos, porque é muito difícil você mexer bastante na equipe, mas conseguimos fazer o resultado, né? Então, quando falei sobre, depois do jogo lá, sobre a questão da humildade, às vezes, de entender isso, é mais ou menos em relação àquilo que estamos falando agora, né? Ano passado, vivemos muito essa situação que o Goiás viveu hoje contra a gente, que é passar a semana inteira descansando para enfrentar um adversário que fez 2 jogos, como nós fizemos, né? E veja como isso significou uma vantagem bastante grande para a gente. Hoje pagamos o prejuízo disso, né? O Goiás vinha de um resultado muito bom e uma atuação muito boa contra o Corinthians, um 3-1 que a gente assistiu, e esperávamos mesmo um jogo desse nível. Então, vamos valorizar bem aquilo que conquistamos. Agradecer bastante hoje o entendimento do torcedor pelas dificuldades que nós estávamos passando. Ele fez um ambiente quase sempre que nos ajudou bastante, e é isso mesmo que a gente pede nos momentos mais difíceis. Ele está ao nosso lado, que aí juntos nós podemos passar e construir um resultado de vitória como construímos hoje e fechar uma rodada no G4, que é algo gostoso, né? Que vai dando confiança, que vai colocando a gente numa turma que eu acho que é a turma que a gente quer estar até o final da competição. Eu penso que Alan Patrick está dentro do que ele precisa fazer, o controle que estamos tendo é o suficiente para não correr risco. Correr risco se eu iniciasse com ele durante a primeira parte do jogo, se deixasse ele mais tempo em campo, aí sim seria um risco maior. Mas aí entendemos que a primeira parte poderíamos competir um pouco mais, tentar estabelecer uma igualdade maior em termos de competição para dar a ele uma atuação quando os outros já estavam com a minutagem, os outros que eu me refiro é o adversário, para fazer valer essa qualidade técnica diferenciada que ele tem em relação à maioria dos outros jogadores. Mano, aqui, gostaria de questionar em relação à função de centroavante, porque hoje você teve o Luiz Adriano, né, como titular, o alemão vinha jogando. O Luiz Adriano até chegou a ser vaiado, né, em algum momento no anúncio da escalação. Ali foi aplaudido no final também. Isso, foi aplaudido na saída. Foi vaiado e aplaudido, Perfeito. E mais aplaudido do que vaiado. Perfeito. E até sobre essa questão, como você tem enxergado esta incerteza pela camisa 9? O alemão, quando joga, você até admitiu que teve algumas dificuldades já em alguns momentos. O Luiz Adriano, com a questão física, né, que você citou, desta dificuldade dele. Como você tem enxergado esta incerteza, se tem uma preocupação sua em relação a esta instabilidade pela camisa 9? Olha, o que Luiz Adriano está passando, a gente vê com normalidade. Quando eu me referi que ele ia passar pelo processo que Alan Patrick passou, não estava comparando os jogadores como alguém tentou induzir, como sempre, com aquela maldadezinha. Não estava comparando os jogadores tecnicamente. Eu estava dizendo que, num processo
em que os jogadores vêm de um outro nível de futebol internacional, eles precisam passar por esse condicionamento. E eu vou fazer com ele, é o que estamos fazendo todos no clube trabalhando, colocá-lo, trabalhar mais um pouco uma semana, colocar mais um pouco, porque também não pode perder o ritmo de jogo, que ele também passa a ser importante. O Alemão é um jogador que contribui bastante com a sua característica, nós temos que entender a característica de ambos e tirar o melhor de cada um para a equipe. Mano, estou aqui com a tabela, o Internacional tem 2 vitórias e 1 empate. Aquele empate com Fortaleza, ele é de ouro, né? Pois é. É bom a gente falar sobre isso para ficar claro para o torcedor do Internacional, o nosso torcedor, que é o que mais nos interessa, que nós estamos jogando uma competição muito dura, muito difícil, que talvez vai ser a mais dura dos últimos anos, porque temos mais investimentos em todos os clubes, temos mais as sociedades anônimas que passaram a investir mais. Hoje a gente viu o Botafogo, por exemplo, fazendo um grande jogo contra o Flamengo. E quando a gente viu ontem à tarde o Fortaleza fazer o nível de atuação contra o Fluminense, a gente entende que aquilo que a gente foi fazer lá tem valor. Não é o melhor dos mundos, poderíamos ter feito um pouco melhor, claro, temos que sempre tentar fazer isso, mas também temos que entender quando não se consegue fazer e que não é sempre fiasco, como que agora os adjetivos todos são assim, né? Você não pode mais perder um jogo de futebol ou empatar, até a gente tem perdido pouco, mas a gente não pode empatar que virou um fiasco. Não é isso, não podemos vender isso para o torcedor, porque não é verdade. Não é verdade. Os jogos realmente serão jogos parelhos, decididos em detalhes, como foi decidido hoje, às vezes a favor, às vezes contra, e temos que ter maturidade para saber conviver. Serão 38 rodadas de dureza pura, e o jogo do Fortaleza é um belo exemplo para a gente citar. Mano, deixa eu voltar à questão Alan Patrick, porque hoje, se ele não é o principal, é um dos principais do time do Inter, né? E o time é um com e outro sem. Ele, hoje, você colocou um primeiro tempo e no segundo tempo ele entrou e mudou o jogo. Para o treinador, acredito que seja uma satisfação enorme contar com o Alan Patrick. Mas, por outro lado, o treinador também não fica preocupado com o fato de a equipe ser refém da qualidade e precisar sempre do jogador e não ter, talvez, outros escapes para que brilhe tanto quanto o Alan Patrick? Eu penso que a equipe tem outros escapes. Não tem como você ter 2 Alan Patrick. Eu acho que ninguém tem 2 jogadores desse nível. Você vai ver que você vê outras equipes também sentindo falta de grandes jogadores que, eventualmente, não estão jogando. Não vou citar porque senão dizem que eu estou muito preocupado com o quintal do vizinho, que não é isso. Tá? Mas são exemplos práticos disso que nós estamos falando, então não tem como, nós temos que resolver o problema. Hoje eu poderia ter resolvido com outro meia. Hoje eu poderia ter saído com outra formação, que não foi a formação inicial. Mas a preocupação do desgaste da equipe fez com que a gente apostasse numa segurança um pouquinho maior no primeiro momento, para arriscar um pouco mais no segundo. Eu acho que era uma decisão difícil de ser tomada, e foi por isso que a gente fez dessa forma. Mano, não posso deixar de te perguntar sobre o grande assunto desse último final de semana envolvendo o seu nome, e aí me permito aqui traçar uma linha do tempo em que, depois do vice-campeonato brasileiro, se criou muita expectativa com a temporada do Inter, que começou com um pouco de instabilidade, principalmente ali naquela eliminação contra o Caxias na semifinal do Gauchão. Mas, mesmo assim, o seu nome foi ventilado em grandes equipes, que passaram por alguns problemas recentes, como Atlético Mineiro e como Corinthians. Eu queria te ouvir, principalmente, sobre a sua definição, que a gente imagina que seja, então, por essa permanência aqui no Internacional, e como que você recebe, com esse início de temporada que teve a sua instabilidade, o torcedor cobrando um pouco mais, receber convite de 2 equipes grandes, como o Atlético Mineiro e o Corinthians. Bom, primeiro vamos separar convites de sondagens. No futebol, sempre que se muda de técnico, ou as equipes decidem mudar de técnico, nós, às vezes, recebemos sondagens extraoficiais desse ou daquele, se, porventura, você aceita entrar numa negociação. Tá? Como eu não estou no mercado, eu tenho um contrato em vigor,
né? A minha resposta, quando dessa situação, é sempre a mesma. Eu pretendo cumprir o meu contrato, independentemente de pressão, de crítica momentânea, de não atingir o objetivo. Isso é assim, tá? Me orgulha muito que o meu nome seja citado e ventilado em determinadas situações, porque exatamente comprova aquilo que construí ao longo do tempo, e acho que até é bom as pessoas verem que a gente não está de favor. Sempre tem gente que acha que a gente está de favor. Mano, para o jogo 2 em 1, para o jogo do Nacional, tu pretende fazer a formatação com os 3 homens de frente? E outra, com relação à zaga, em um mês acaba o contrato do Vitão. O que a direção te passou sobre esse jogador? Estou tranquilo quanto a isso. Acho que não teremos problema. Temos convicção muito grande de que Vitão vai estar conosco. Questão sobre os 3 atacantes. Pois é, vamos jogar com um futebol diferente. Todos sabemos como é o futebol uruguaio. Eles não se incomodam de jogar sem a bola ou com pouca posse de bola. Sempre jogar e jogar com tranquilidade. É um tipo de futebol difícil de você enfrentar, mas nós temos que lutar pela vitória nesse jogo exatamente pela importância e pela situação que estabelece-se no segundo turno. Se inverte, nós jogaremos 2 jogos fora de casa. Então, se não quisermos deixar para depois e conviver com os problemas que eu estava me referindo antes em relação ao CSA, né, temos que lutar os 90 minutos para tentar construir essa vitória e fechar o primeiro turno na liderança da chave, já abrindo uma boa folga em relação aos nossos outros concorrentes. É isso que nós vamos tentar fazer. Vamos nos reapresentar amanhã, pensando no Nacional. Vamos tentar estabelecer bem um plano para esse jogo, pela importância dele, pela maneira como entendo que seja melhor para a equipe se construir. Teremos jogadores de volta que não estiveram à disposição hoje, porque entendemos que esses sim corriam o risco de estar fora se estivesse aqui. Então, vamos fazer as escolhas certas, com tranquilidade, com maturidade. E, então, logo vocês recebam a relação do jogo da quarta-feira, vão saber das nossas escolhas. Mano, parabéns pela vitória, mas eu queria falar contigo que tu costumas dizer que o torcedor é o 12º jogador, né, e ele empurra o time dentro do campo. Mas, por exemplo, no primeiro tempo, o Inter chegou a ter 35% do passe de bola dentro do Beira-Rio, né? E uma das coisas que a gente não só ouve na rua, mas a gente percebe na arquibancada, é a insatisfação do torcedor no quanto o Inter fica recuado, ou às vezes demora para fazer aquela pressão na saída de bola, e a gente percebe que até, de repente, tu, também na beira do gramado, né, te incomoda com isso, a ponto de, por exemplo, no segundo tempo, tu voltar de cara com a Alan Patrick, em vez de deixar, de repente, o time do primeiro tempo ter uma oportunidade de mostrar algo mais. Eu queria que tu falasse sobre essa questão do time jogar recuado, ou então recuar em momentos quando poderia, de repente, estar mais à frente, né, buscando o ataque e o gol. Bom, vamos falar objetivamente sobre isso, né? Salvo em algumas exceções, quando você vai jogar com uma equipe que tem muita qualidade e tem como estratégia muita posse de bola, salvo nesses momentos, ninguém quer ficar sem a bola e ninguém quer ficar mais recuado no campo. Não conheço nenhum treinador de futebol que fica feliz quando a bola está mais perto do seu gol do que a bola esteja perto do gol do adversário. Mas esse não é um acordo que a gente faz com o adversário. Se o adversário está tendo mais posse de bola, é porque ele está tendo mais competência para ficar com a bola. O nosso time do primeiro tempo teve esporádicas jogadas fortes de ataque. Até foram boas. Até acho que houve uma penalidade máxima a nosso favor, não marcada pelo árbitro. Aliás, uma arbitragem bem ruim, né? Bem ruim, totalmente
aquém do nível do jogo que a gente teve, mas a equipe só conseguia fazer ataques fortes saindo mais de trás, porque o Goiás estava tendo mais competência para manter essa posse de bola. A gente saiu com uma ideia de um 4-5-1 e, em função de que o Goiás estava tendo uma saída de bola mais qualificada, eu rapidamente modifiquei, trouxe Johnny para fora, empurrei Maurício para dentro, para tentar pressionar mais alto um dos jogadores que, ao meu ver, estava iniciando as jogadas do time deles, que era o volante principal, o volante central. Melhorou, o Goiás não chegou mais como estava chegando, mas ainda faltou qualidade de construção para a gente, porque, ao colocar um volante na beirada, você sabe que o volante tem mais dificuldade de construir uma jogada ofensiva do que um meia. Foi por isso que Alan Patrick entrou no intervalo, porque aí nós tínhamos dois meias, e o time construiu com mais qualidade. Tá? O jogo de hoje traria um desgaste para a gente de qualquer maneira, com qualquer formação. Né? Quando eu falo que a experiência vai ensinando, eu já coloquei, depois de um jogo como esse, o time inteiro titular. E não conseguimos jogar. Inclusive contra o mesmo adversário que havia jogado pela Copa do Brasil no meio de semana. Então, os dois times eram o mesmo, um tinha atingido o objetivo, que era o nosso, e o outro não tinha atingido o objetivo, que era o deles. Quem atinge o objetivo, relaxa. Quem não atinge, fica mais preso, mais concentrado, até, às vezes, pelo insucesso, e faz um jogo melhor. Então, a gente tinha que fazer alguma coisa para tentar dar um pouco de saúde. Acho que, em algumas coisas, tivemos o retorno de Bustos, que devolveu à equipe um pouco mais de passagem, mas perdeu um pouquinho de força, porque ele ficou um tempo fora. Então, você viu que depois, na segunda parte, quando o Igor entrou, defensivamente não sofremos mais no lado de lá. Então, você ganha uma coisinha, perde outra coisa. Acho que o mais importante é a gente ir preparando a equipe toda, porque com 3 competições não tem jeito. Nós vamos ter que rodar mais vezes e todos vão ter que estar bem preparados, porque vão ser usados, sejam meninos, sejam jogadores mais experientes, todos eles vão ter que estar à disposição. Mano, boa noite. Especificamente sobre essa disputa entre Igor Gomes e Bustos. Igor Gomes vem entrando bem, hoje o Bustos entrou bem de novo. Quem a gente pode esperar como titular nas próximas partidas, principalmente na Libertadores, quarta-feira? Vamos esperar um pouquinho. Tá? Bem isso que vai nortear a minha decisão. Se eu entender que nós precisamos de um jogador mais de força para esse combate contra um time uruguaio, que talvez tenha exatamente essa característica que estávamos falando antes, a escolha vai recair sobre Igor Gomes. Se nós entendermos que a equipe vai precisar mais do apoio de Bustos aí como um jogador ofensivo, então a escolha vai ser sobre Bustos. Ô, mano, nesse Brasileirão, mano, a gente está vendo a arbitragem com 2 orientações novas, que são os acréscimos, maiores na comparação com outros anos, e a postura da arbitragem quando da reclamação dos jogadores em campo, seja por um impedimento não marcado ou por uma falta. Geralmente os árbitros eles estão lá e estão advertindo os jogadores que reclamam. Como é que tu vê essas 2 orientações, a ideia delas sendo aplicadas e como é que os árbitros estão conduzindo isso nesse início do campeonato? Eu nunca gostei muito dessa determinação da arbitragem brasileira de se esconder atrás do cartão para punir os componentes de um jogo de futebol. Hoje à tarde, hoje pela manhã, final da manhã, início da tarde, assisti um jogo da Premier League. Era Liverpool e Tottenham. O jogo foi 4-3, foi um jogaço. Os treinadores reclamaram, os jogadores reclamaram, e não aconteceu nada do que acontece no Brasil. Porque a gente não gosta de... A arbitragem brasileira não protege o futebol, ela protege o árbitro. Isso é muito ruim. Né? Semana passada, quando fizemos o gol com o Flamengo, eu escutei do Leonardo Gaciba a avaliação sobre o lance. Ele que foi o chefe da arbitragem brasileira. E ele disse que o jogador tinha que ser advertido por tentar enganar o árbitro, então nós anularíamos um golaço do futebol para proteger o árbitro. Não tem sentido proteger o árbitro naquele lance. O mundo sabe
que aquele lance não ia ser pênalti em lugar nenhum. Nenhum torcedor no estádio ia cobrar se aquilo ia ser pênalti ou não, porque não foi, né? Mas existe coisas normais no futebol que o jogador cai, né? O jogador se prepara para um choque e vem o jogador que nem veio, acho que era Everton, Cebolinha, né? E tira o corpo no meio do caminho. Você cai, porque você se preparou para um choque que não houve. E ninguém está tentando levar vantagem nenhuma. Então, o árbitro não pode ser essa autoridade que não pode ser nunca contestada, que não pode ser nunca... Isso não é bom para o futebol. Quando há exagero das partes, todos nós aceitamos que cometemos erros e temos que ser punidos. Mas não pode ser isso o que norteia o futebol. Às vezes pensam, mas os treinadores na Europa não reclamam. Eu selecionei as imagens do jogo de hoje, eu te entrego para te ver se os dois treinadores não reclamaram. Reclamam como a gente reclama, né? Quando passa do limite, nós vamos ser punidos, e quando não parte... Hoje aconteceu um episódio, porque aqui no Rio Grande do Sul ainda nós temos um outro agravante. O quarto árbitro é muito correto. O gaúcho tem essa mania de ser super honesto. Super em tudo, né? Não era 3 minutos de jogo e veio uma bola em direção à área técnica. E eu peguei a bola na mão. O quarto árbitro veio até mim e disse o seguinte: mano, cuidado para não parecer que tu está tentando pegar a bola na mão para ganhar tempo. Há 3 minutos de um jogo na nossa casa que nós temos que ganhar, isso é surreal. Isso é surreal. Isso é muita proteção por nada. Isso não tem sentido. Nós temos que parar com isso, gente. Senão daqui a pouco vai virar um negócio que não é futebol. Tá? Então, é isso que eu penso sobre essas questões da arbitragem. Eu acho que em determinados momentos existe o exagero do jogador brasileiro que reclama. Em determinados momentos existe o exagero do técnico que reclama, né? Mas a gente não pode passar do ponto para tentar chegar numa coisa que, na minha opinião, não tem nada a ver, né? A questão do acréscimo também é muito importante tu ter tocado. O árbitro também tem uma parcela importante e o jogo não parar. Porque ele está vendo quando um jogador se joga no chão e quando tem chance de ter acontecido uma coisa ou não. Se ele deixar o jogo rolar, o jogador levanta. Eu te garanto que o jogador levanta. Se ele não parar toda hora o jogo para ir lá dar uma atenção para o cara que não tem absolutamente nada, o jogo não vai precisar ter tanto acréscimo. Como que nós vamos fazer agora na preparação física dos jogadores? Você sabe quantos jogos a mais significa 15 minutos de acréscimo no Brasil? 8 jogos a mais por temporada. Nós já fizemos a conta. Será que nós ainda vamos ter que jogar 8 jogos? Já não jogamos o suficiente no Brasil, jogar 70, 80 partidas? Como que vai ser ainda mais a preparação e desgaste dos nossos jogadores? Será que eles vão suportar isso? Nós teremos muito mais lesões. Quem vai reparar isso? Então, assim, são coisas que a gente podia discutir mesmo numa profundidade maior, porque são importantes. Nós todos somos envolvidos no espetáculo e temos opinião também muito importante para dar, e que acho que foi legal a tua pergunta e me propiciou falar sobre isso. Qual